Boa noite, paz e graça em nome do Senhor e Salvador Jesus Cristo de Nazaré. Sejam bem-vindos a mais um estudo bíblico do nosso Ministério Palavra Fé e Obras. Conforme nós prometemos que havíamos de estar ao vivo às 21h30, louvado seja o nome do Senhor Jesus Cristo, que nos permitiu, digamos, a tempo e hora aqui estarmos. E também estou grato a todos que com muita ansiedade, muito prazer, muito desejo de querer ouvir a palavra de Deus, já se manifestaram a aí estar e sei que aí estão, apesar de ainda não ver ninguém, mas tenho fé de que o povo do Senhor, que ama a Deus, que ama a palavra do Senhor, está pronto para ouvir, assim diz o Senhor. Já passamos um dia de trabalho, um dia de muitas atividades, mas também não seria tarde demais, não seria nada mal poder ouvir a palavra do Senhor, que nos faz bem, a palavra que nos dá consolo, a palavra que nos dá a direção que precisamos, a palavra que nos ajuda a levantar a moral quando ela estiver baixa e a palavra que nos mantém de pé nos momentos mais difíceis. E sabemos que se nos alegramos, e é em Cristo que nos alegramos, e se nos entristecemos, é a Ele que nós agradecemos, porque a Bíblia diz que em todas as coisas nós devemos agradecer a Deus. Então nós agradecemos a Deus em todos os momentos, tanto sejam bons como maus. O mais difícil que pareça, mas já somos instruídos a crermos e esperarmos só no Senhor. Então vamos orar, vamos falar com o Senhor, vamos orar, vamos buscar a face do Senhor, vamos orar e vamos crer que, assim como a palavra do Senhor no passado foi forte, firme e de confiança na vida daqueles que creram, também ela deve ser assim conhecida e assim deve ser ela nas nossas vidas. Portanto, ela não é diferente para aqueles que creram no passado e é nós que cremos hoje. E ela continuará a ser para aqueles também que nos anos que vierem, nos séculos que vierem, poderão nela crer. Ela terá os mesmos efeitos. Então, o que temos que fazer? É simplesmente crer e a glória do Senhor se vai manifestar desculpa, nas nossas vidas. Oramos em nome de Jesus. A Ti, Deus Pai Todo-Poderoso, que reina eternamente, viemos de coração livre, de boa e espontânea vontade para Te ouvirmos, Senhor. Estamos aqui porque o Senhor chamou. Estamos aqui porque o Senhor deseja conosco falar. Dá-nos a Tua instrução, Deus Pai. Dá-nos o Teu entendimento. Faz-nos um povo abençoado. Tira em nós o fardo que nós não conseguimos tirar nós mesmos. Faz de nós um povo livre de te adorar e te louvar. E caminha conosco todos os dias das nossas vidas. Meu Deus, eu repreendo toda a fatiga, todo o incômodo e todo espírito que pode vir tentar perturbar esse encontro de fé que o teu povo está a realizar. Espírito Santo, dá-nos o entendimento, dirige-nos, dá-nos a capacidade que nós precisamos de interpretarmos a tua palavra e faz-nos graça de que no final desse encontro o inimigo não rouba a mensagem que nos nossos corações plantares. Para a tua glória, Deus Pai Todo-Poderoso, em nome de teu Filho, nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo de Nazaré, oramos e fazemos a abertura da sessão deste estudo bíblico nesta noite de segunda-feira. Amém. Assim fazemos então a nossa abertura do estudo bíblico. Para você que já se faz presente, que Deus abençoe muito e que também, se desejares, porque será muito bom, por favor, partilhe esse estudo, esse vídeo, vai facilitar, vai permitir alguém que está no teu Facebook também aproveitar desta palavra que vamos partilhar nesta noite. Pois é, estamos aqui para falarmos acerca de um homem de Deus, um forte homem de Deus, um conhecido por todos nós, um conhecido talvez até fora do mundo evangélico, em outras religiões também é conhecida, ou então o seu nome até é conhecido por outras pessoas, ou pessoas também de outras religiões, mas esta pessoa que hoje vamos falar nos vai dar um ensinamento, nos vai mostrar como é que ele também viveu a sua fé no seu tempo. Portanto, todos nós vivemos a fé em Cristo de forma diferente. Alguns se dizem serem cristãos porque seus pais são cristãos ou seus pais
desde sempre frequentar a igreja, outros dizem serem cristãos porque já vai à igreja ou vão à igreja, outros dizem serem cristãos porque estão casados ou casadas, alguém que é cristão ou cristã, e etc, etc, etc. E você é cristão por quê? Por que você é cristão? O que mostra você? O que indica você? O que dá a entender que você realmente é cristão? Se você tem algum indicativo, então que Deus abençoe você. Se não tiveres, então aproveita você saber o porquê você é chamado de cristão ou cristã. Talvez também cristão, ou cristão, mas pelo simples facto de acompanhares uma certa pessoa que vai à igreja, uma certa pessoa que crê em Jesus Cristo, uma certa pessoa que está em Cristo, mas você não tem nada a ver com aquilo que essa pessoa crê. Mas também tenta se considerar de cristão. Então, hoje vamos falar acerca do rei David, que também no seu momento, talvez momento difícil, teve motivos para abandonar a fé, teve motivos para se questionar, teve motivos para se perguntar, assim como você tem se perguntado muitas vezes, talvez também me façam as mesmas perguntas, ou então o mundo inteiro se faz essas perguntas, ou então todos quanto frequentam igrejas ou que ouvem a palavra de Deus também talvez questionam isso. Vamos começar, antes de tudo, no livro de Salmos, capítulo 73. 73 é o livro de Salmos que vamos começar a meditar. Vamos ver o que o salmista, capítulo 73, portanto, o que o salmista aqui diz. Portanto, aqui fala, desculpa, de Asaf, que descreveu aqui esse salmista, mas em todo o caso, tanto seja Asaf como se fosse uma outra pessoa, a pergunta não deixaria de ser a mesma. Então, aqui Asaf diz o seguinte: verdadeiramente bom é Deus para com Israel, para com os limpos de coração. No versículo 2 assim: quanto a mim, os meus pés quase se desviaram, pouco faltou para que escorregassem os meus passos. No versículo 3, a Bíblia diz: pois eu tinha inveja dos soberbos ao ver a prosperidade dos ímpios. E no versículo 4 assim: porque não há apertos na sua morte, mas firme está a sua força. Pois é isso que vamos ver aqui em Salmos capítulo 73, do versículo 1 até o versículo 4. Voltamos então para Salmos 37. Vamos abrir Salmos 37, desde o versículo 1 até o versículo 7. Salmos 37, versículo 1, 2, 3, 4 até o versículo 7. A Bíblia diz o seguinte: não te indignes por causa dos malfeitores, nem tenhas inveja dos que praticam a iniquidade. Porque cedo, portanto, o versículo 2 assim: porque cedo serão ceifados como a erva e murcharão como a verdura. Versículo 3: confia no Senhor e faz o bem. Neste mesmo versículo 3 diz assim: habitarás na terra e verdadeiramente serás alimentado. No versículo 4 diz assim: deleita-te também no Senhor e Ele te concederá o que deseja o teu coração. No versículo 5 diz assim: entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele e Ele tudo fará. Versículo 6. A Bíblia diz: e Ele fará sobressair a tua justiça como a luz e o teu juízo como o meio-dia. O versículo 7, onde vamos terminar neste capítulo: descansa no Senhor e espera nele. Não te indignes por causa daquele que prospera em seu caminho, por causa do homem que executa astutos intentos, astutos planos. Pois é. Então, se
voltarmos aqui no livro de Salmos 73, a Bíblia começa por exaltar a pessoa do Senhor Deus, sendo Ele bom. Mas por que o Senhor é bom? Porque no momento que este Asaf, no momento que este salmista estava no aperto, estava sem solução dos seus problemas, estava a ver que tudo estava mal, ele tentou fixar os seus olhos a pessoas que nem temiam a Deus, pessoas que não procuravam saber de Deus, pessoas que viviam a sua vida da sua maneira, não queriam se meter nas coisas de Deus, e essas pessoas davam sinal de que tinham uma vida próspera e que eles viviam bem, ou que elas viviam bem, enquanto que os que buscavam a Deus, ou a estas aves, as coisas não funcionavam assim. Quantas e quantas vezes nós não fixamos nossos olhos às pessoas que estão ao nosso redor? Quantas vezes nós não olhamos aquele vizinho, aquela vizinha, aquele irmão, aquela irmã, aquele colega, aquele tio, aquela tia? Olhamos para essas pessoas e dizemos, mas elas nem vão à igreja, elas não oram, elas nem têm nada a ver com as coisas de Deus, mas até que vivem bem. Mas até que estão bem, melhor do que nós. Até que não tem falta de nada. Mas uma coisa que nós estamos aqui a esquecer, de que estas pessoas que nós dizemos terem boa vida, estarem boas ou como é que é, a Bíblia diz muito bem, no Salmos 37, como já lemos, o 37 diz assim, não te indignes por causa dos malfeitores. Então a Bíblia começa a mostrar que essas pessoas que nós estamos a ver, que têm boas casas, têm bons carros, comem bem, fazem isto e aquilo, a Bíblia considera essas pessoas de malfeitoras, pessoas que têm uma vida má, que são de má reputação, mas o dinheiro delas, ou as casas delas, ou os carros delas é que tentam ofuscar os nossos olhos para nós acharmos que elas têm uma vida melhor do que a nossa. Aí estamos enganados. E quando nós ficamos a olhar para elas e queremos imitar a vida que essas pessoas têm, nós deixamos de ser os filhos que somos de Deus e nos tornamos também filhos de Satanás, filhos do diabo, porque vamos praticar as coisas que eles ou que essas pessoas praticam. Vamos deixar de fazer o que é bom e vamos fazer o que é errado. Vamos começar a procurar saber como é que essas pessoas chegaram ao ponto de adquirir o que têm, o que é que fizeram para chegar ao patamar, ao nível de vida que elas têm. E o que acontece depois? Nós indo ao encontro do pagão, buscando então a solução que eles tiveram, vamos então entrar em casas, em sítios que nós ainda não deveríamos alguma vez na nossa vida ter entrado. Então a pessoa que nós estamos aqui a fixar os olhos, a pessoa que nós estamos a dizer, essa pessoa nem está por ali com as coisas de Deus, apesar de que ela vai na igreja, mas ela nem é aquele cristão como outros dizem, né? Cristão radical. Né? Ele não é cristão radical, ele é um cristão moderno. Tudo bem, ele pode ser que seja um cristão moderno da sua maneira, mas no cristianismo não há modernismo. Ou somos cristãos ou não somos. Então, o malfeitor dá sempre uma aparência de boa pessoa. A pessoa que pratica a maldade, a pessoa que adquire riquezas de forma errada, dá sempre a aparência de boa pessoa para querer confundir aquelas pessoas que estão a lutar, estão a se castigar, estão a fazer tudo para ter um pouco, pelo menos, para sobreviver. E nós, pelo facto de não termos o que essas pessoas têm, começamos a achar que Deus não presta, começamos a achar que o Senhor essa coisa de crer em Deus é uma farsa, ou então uma mentira, isso é uma brincadeira, isso é uma forma de meter as pessoas, como muitos tentam procurar termos para quererem pôr tudo em ordem, mas enquanto que não é que todas as coisas têm o seu tempo, e os que perseveram são esses sim que Deus exalta no final. Então, para que nós sejamos exaltados, existe um momento de dificuldade. Existe um momento em que você vai estar entre a espada e a parede e a tua solução, ou a nossa solução, só mesmo virá invocando o nome do Senhor. Aquele que invocar o nome do Senhor será salvo.
Então nós estamos a passar um momento terrível, um momento de dificuldade, mas o nosso problema é que nós não estamos a invocar a Deus, mas estamos a tentar ver as pessoas que estão ao nosso redor. Quantas vezes não dissemos, até os pagãos vivem melhor do que os crentes? Não vivem melhor, não. Porque há uma diferença entre uma bênção e aquilo que é adquirido por um esforço próprio. Quando nós adquirimos uma certa coisa por nosso próprio esforço, esta coisa não pode ser para a glória de Deus. Mas por quê? Sim, porque o Senhor Deus não participou. Como é que o Senhor Deus não participou? Então atribuímos a glória a Ele. Se nós fomos buscar este bem pelo socorro de uma outra pessoa, como nós podemos atribuir então a glória desta pessoa a nosso Deus? Não pode, nosso Deus não é um fraco, não. O Senhor Todo-Poderoso não é um fraco, não é um incapaz. Então Ele tem todas as condições para fazer o desejo do nosso coração se fazer cumprir. Então, conforme aqui o 37 diz, Salmos 37, versículo 3, que diz assim, confia no Senhor e faz o bem. Então, no momento que nós estamos a passar essa dificuldade, no momento que nós somos visitados pelas dificuldades financeiras, pelas dificuldades matrimoniais, ou qualquer outro tipo de dificuldade que nós estamos a passar, o primeiro segredo a termos em conta é confiar no Senhor. Então, o Senhor não quer que nós confiemos aos homens ou que nós passemos nosso tempo a fixar só, a tentar ver como é que os pagãos vivem, como é que os outros vivem. Não. O Senhor diz que nós temos que depositar a nossa confiança no Senhor. A partir do momento que a nossa confiança é depositada no Senhor e nos esforçarmos a cumprir com a vontade do Senhor, Ele sim vai nos fazer rir. Ele vai apagar a nossa lágrima, Ele vai fazer com que a nossa tristeza se transforme em alegria. Mas aqueles que estão cheios de alegrias hoje, por causa daquilo que adquirem de forma maldosa, no final eles serão a chorarem, mas chorarem lágrimas de sangue. Por quê? Porque não quiseram esperar no Senhor e não quiseram saber nada do Altíssimo Deus. Então, você que está a passar um momento difícil, você que está a pensar que você é o mais azarado do mundo, isso é um mau pensamento. Ou você é mais azarado do mundo, você está totalmente enganado ou enganada, porque todo momento que você fixar os teus olhos nos outros, a tua bênção não vai chegar. Mas a partir do momento que você vai entender que todos estes que estão a se achar que têm boa vida, que sabem, que podem mais do que você, todo tempo que você continuar a achar assim, você não terá a tua bênção, mas no momento que Deus vai agir, que vai tirar todas elas, você vai perceber que valeu a pena ter esperado no Senhor, e o Senhor então te remunerou, ou então te recompensou. Todos nós temos necessidades, todos nós temos problemas, mas não é a pressa que nos vai ajudar a resolver, muito menos o olhar as pessoas que estão ao nosso redor vai nos ajudar, mas o que nos vai ajudar é confiar no Senhor e fazer o bem. Você que sabe que o bem faz parte da tua vida de cristão, não deve deixar de fazê-lo. Ir à igreja é um bem que você deve fazer. Ouvir a palavra de Deus também é um outro bem que você deve fazer. Convidar um amigo, um conhecido ou pessoa estranha para vir à igreja é um outro bem que você pode fazer. E tudo isso contribui para que o teu Deus, para que o nome do Senhor Jesus Cristo seja glorificado. E fazendo assim que o nome do Senhor seja glorificado, o Senhor não pode fazer o contrário senão é nos abençoar. Então, por que você está a fixar os olhos nas pessoas que você acha que tem uma vida melhor do que tu? Não, a tua vida que é baseada na santidade, que é na espera do Senhor, é bem melhor do que aqueles que estão se apressar em se fazem passar de que sabe alguma coisa ou podem alguma coisa. Não sabe nada e não pode nada. Então, volto a ler com você o livro de Salmos 73, começando pelo primeiro versículo, que diz: verdadeiramente bom é Deus para com Israel, para com os limpos de coração. Então, quando o nosso coração
é limpo, quando a nossa mente é limpa, nós não podemos nos misturar, ou não podemos misturar na nossa mente coisas que podem vir dificultar o nosso crescimento espiritual. O nosso crescimento espiritual depende do alimento que nós recebemos todos os dias. A palavra que nós ouvimos pelo pregador que nos prega, ou o louvor que nós ouvimos, a adoração que nós fazemos, ou que nós entoamos, ou qualquer outra coisa que seja para a glória de Deus que nós fazemos. Ali sim, nós adquirimos a nossa recompensa da parte do Senhor. Então, Deus é bom. Ele é muito bom para aqueles que são bons de coração. Se você é bom de coração, pode ter certeza de que não fecharás os olhos sem antes ver a glória do Senhor na tua vida. Assim também aconteceu na vida dos pais de João Batista, que quase que negavam a fé por causa da idade, mas não negaram a fé, se firmaram, esperaram, mesmo que a idade estava avançada, mesmo que tivesse já esquecido da necessidade, da importância de serem pais, Deus então os recompensou. E tudo quanto nós recebemos da parte de Deus como recompensa, o mundo toma sempre conta, toma a informação e diz realmente a diferença. João Batista foi diferente de muitos que nasceram antes dele. O Senhor Jesus foi diferente de muitos que nasceram antes dele. Entanto, muitas mães, antes do nascimento desses dois homens, se alegraram, disseram que Deus era bom, Deus era maravilhoso, porque lhes deu filhas, lhes deu filhos, lhes deu isso e aquilo. Mas quando nasceu João Batista, as coisas foram muito diferentes. Por quê? Porque isso aqui é a pura bênção do Senhor. A bênção que os pais não buscaram por força nem por violência, mas sim pelo Espírito do Senhor, foi sim a eles dada. Então, a bênção que você recebe da parte do Senhor Deus, todos tomam conta, tomam nota, todos tomam conhecimento e todos glorificam a Deus por causa dela. Você vai sim ser uma referência naquilo que Deus faz na tua vida para as pessoas que te conhecem. Por quê? Porque você esperou no Senhor e foste uma pessoa pura de coração. Praticaste o bem. E aqueles que te combatem por causa da tua incapacidade de ter as mesmas condições que eles têm, Deus vai fazer com que eles ou elas desapareçam diante de ti e você vai reinar em alegria ou com alegria. Versículo 2 no capítulo 73 de Salmo diz assim: quanto a mim, os meus pés quase se desviaram. Como ele diz, quase. Mas por que quase? Porque a pessoa foi permitindo a sua mente ser invadida por pensamentos de coisas erradas, por coisas que ele estava a ver, que ele não deveria focalizar os seus olhos. Esta pessoa sabia que não, eu dependo de Deus. Mas por um momento, ou de um momento ao outro, começou a ver e tudo quanto via tentava comparar. E ao comparar ele trazia outros sentimentos. Sentimento de frustrado, sentimento de que não valo nada. Ah, se eu fosse como fulano. Ah, se eu fosse como a fulana. Ah, se eu me tivesse casado com fulano ou com a fulana, seria melhor, porque aqui não me vejo bem. Pois é, porque você estás a olhar uma outra pessoa que não tem nada a ver com a tua vida. Mas se você tem um coração puro, você vai expulsar esses sentimentos, esses desejos, esses pensamentos para te firmares naquilo que você tem e no objetivo que você precisa ou que você deseja alcançar. Quanto a mim, os meus pés quase se desviaram. Pouco faltou para que escorregassem os meus passos. Versículo 3. Pois eu tinha inveja dos soberbos. Pois é, de tanto querer saber como é que os outros vivem, por que tem tantas casas bonitas, por que eles sei que andam sempre com carros bonitos, nós não, por que eles têm isso, nós não temos, se nós é que oramos, o homem começou a ter inveja, começou a pensar coisas erradas. Você também já pensou talvez isso? Já se questionou, mas não pode. Essa pessoa só veio uma vez na igreja já tem isso. Essa pessoa só faz isso, mas já tem isso. Como é
possível, se eu estou aqui já há muito tempo, pois é, isso pode acontecer. E quando você permitir, todo o tempo que permitir esse tipo de perguntas passar no teu coração, você vai se enrolar de ódio, de raiva, de dúvidas, de perguntas sem necessidade, e no final verás que a tua fé, que já era um pouquinho, deixará de ser um pouquinho, ficará assim zero, zero, mais zero, e depois o quê? Vai ser uma morada do ódio, da raiva, do ressentimento, porque não estás a conseguir alcançar aquilo que você sempre almejou. Você que era um dizimista, de tanto ver as pessoas por ali, já, se o fulano vai lá não faz, então vou fazer da minha maneira. Mas também não preciso dar o dízimo na igreja, eu também posso dar para ajudar uma pessoa, para fazer isso, aquilo. Você que praticava o bem, de repente deixa de praticar o bem, começas a seguir a tua mente e depois tudo volta a zero. Aquilo que você já tinha conseguido, as lutas que já tinha conseguido vencer no Senhor e com o Senhor, por obediência, tornam-se então lutas terríveis e difíceis agora de voltar a vencer, porque você abandonou aquele que é o Santo de Israel, aquele que dava o apoio necessário, a capacidade necessária para você entrar em luta e sair como vitorioso. Então, como eu ia dizendo, versículo 4, porque não há apertos na sua morte, mas firme está a sua força. Ok, morrem como se fossem heróis, mas lá depois disso, as suas almas vão se lá no tormento, no lugar de tormento. Aqui, nós podemos bater palma para eles, podemos dizer sinceramente, fulano foi um grande rico, fulano vivia numa grande casa, fulano andava com grandes carros, mas a sua alma vai sim se ver longe dessas coisas todas. Aí só vai sair, vai sair de si dores, ranger de dente e arrependimento que não pode lhes tirar de lá, do lugar da tormenta. Entanto, não fixe os teus olhos em pessoas ou em coisas que não glorificam a Deus. Se você é de Deus, se nós somos de Deus, vamos esperar um pouco. Chegará o tempo que nós vamos dizer, valeu a pena ter esperado no Senhor. Então, o capítulo 37, 37 sim, aconselha-nos fazermos o quê? O capítulo 37 nos aconselha a fazermos coisas muito importantes, tal como, volto aqui a ler o 37 que diz, vou ler o versículo 2, que diz assim, porque cedo serão ceifados como a erva e murcharão como a verdura. No entanto, essas pessoas vão desaparecer sem que você faça um esforço. Essas pessoas vão desaparecer, a sua riqueza vão desaparecer, a sua fama vai acabar, mas você sempre estarás ali a reinar. Então, o versículo 3, como já li, dizia assim, confia no Senhor e faz o bem, habitarás na terra e verdadeiramente serás alimentado. Pois é, aquilo que você buscava com muito sacrifício, o Senhor vai trazer até si com muita alegria, você vai tomar posse e serás então mais um testemunho do agir do Senhor Deus. No versículo 4 diz, deleita-te também no Senhor. O que é deleitar-se no Senhor? Ter o prazer de você ouvir a palavra de Deus, ter o prazer de você ir à igreja, ter o prazer de receber um conselho e de ser corrigido de alguma atitude, de algum comportamento. Isso deve ser um motivo de alegria para todo cristão. Nós devemos ter o prazer, devemos nos deleitar no Senhor, ter o prazer de saber que isto aqui é condenável na segunda vontade de Deus e isso Deus gosta que nós fazemos ou que façamos. Então, se você não tem valor, se você não tem o prazer de ouvir a palavra de Deus, se você não tem o prazer de ir à igreja, não tem o prazer de se unir com os outros, só quer estar sozinho ou sozinha, como você pode então te deleitar no Senhor? Que tipo de amor você tem pelo Senhor se escondendo ou se guardando sozinho? Quando a Bíblia diz que busca o seu próprio prazer aquele que se afasta. Então, não é porque a pessoa fica afastada das outras pessoas é que essa pessoa está a fazer o bem. Não, está a fazer a sua própria vontade. É isso que agrada o coração dele. Aos domingos de pijama, quando todos vão buscar a Deus, ele fica lá em casa de pijama. Quando todos vão buscar a Deus, ele fica lá em casa a ouvir música, a procurar motivo para justificar a sua ausência na casa do Senhor. E tudo isso não vai pagar bênção, senão é simplesmente uma maldição.
Porque a Bíblia diz, se no dia do Senhor, se no dia de sábado, nesse caso no tempo da lei, você evitar te ausentar da casa do Senhor, usando tanto, se no dia do Senhor, no dia de sábado, no dia de sábado, você buscar razões para você se escapar da casa do Senhor, você não receberá a bênção do Senhor. Então, busca sim você estar unido ao Senhor através da obediência da sua palavra e verás que o bem te sobrevirá. Então o versículo 5 diz assim, entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele e ele tudo fará. Então a partir do momento que nós deixamos de fixar nossos olhos aos pagãos, aos pecadores, às pecadoras, pessoas que não têm o temor do Senhor Deus, aí sim podemos dizer o seguinte, que devemos entregar ao Senhor, né, o nosso caminho ao Senhor. Senhor, meu prazer é isso, meu desejo é isso, meu plano é isso, meu Senhor, ajuda-me. Você mostra o teu desejo ao Senhor e Ele então vai cumprir. Mas se você está a apresentar todo o desejo a Deus, mas o teu olho está sempre fixo, está sempre ligado às pessoas que não oram, pessoas que não vão à igreja, você não vai poder ser abençoado. Você não poderá ser abençoada. Você vai sempre ser a mesma pessoa que faz a mesma oração, mas a resposta também é a mesma. Não há prosperidade, não há prosperidade para quem não obedece. Prosperidade que é dom de Deus é para quem obedece. Pois é. Então, nesta primeira parte do nosso estudo bíblico, hoje, paramos por aqui para dizer que temos que tirar os nossos olhos daqueles que não temem a Deus, não oram, não buscam a Deus e que buscam viver a sua vida da sua maneira, mentindo, usando todo tipo de maldade para ter mais e mais e mais. Ficam aí a encher os seus bolsos pela custa dos outros. E depois o que acontece? É que as pessoas ficam prejudicadas e eles então aparecem como sendo os mais abençoados do planeta, enquanto que o Senhor está a chamar eles de malfeitores. O nome de Jesus Cristo seja louvado nessa noite, o nome do Senhor seja louvado essa noite porque Ele nos permitiu ouvir a sua palavra, não é por força, não é por violência, mas é pelo Espírito do Senhor que nós aqui estamos, que fazemos este vídeo, porque sabemos que nós mesmos não somos capazes de nada se o Senhor não nos der a oportunidade de fazermos a sua obra. Para você que esteve ali todo esse tempo, o meu muito obrigado. E se puderes partilhar esse vídeo, de certeza que o Senhor Deus será abençoado, o Senhor será louvado e você então não faltarás a tua bênção, porque fizeste a tua parte, que é de evangelizar, que é de levar ao conhecimento das nações aquilo que é a palavra do Senhor Jesus Cristo de Nazaré. Pois é, vamos orar para a glória do Senhor Jesus Cristo. Senhor Deus Pai Todo-Poderoso, viemos agradecer com um coração firme, sincero e alegre por tudo quanto nos ensinaste essa noite. É verdade que, Senhor, nossos olhos têm sido muito enganados, nossas mentes têm sido muito enganadas por causa das pessoas que estão ao nosso redor, por causa do que nós vimos, pessoas que nem vão à igreja, pessoas que até se chamam de ateus, têm casas bonitas, têm carros bonitos, mas porque nós não sabemos as dificuldades que ele vive lá nas suas casas, achamos elas como bem-aventuradas. Mas isso não é verdade, porque a Bíblia nos mostrou que são pessoas malfeitoras. Apesar das casas bonitas que têm, dos carros bonitos que têm, ou de tudo que eles tentam nos mostrar que é de bom que têm, no fundo de tudo isso é adquirido de forma maligna, de forma maldosa. Por isso, nós vamos nos alegrar no Senhor. Mais vale demorar um pouco a tua bênção chegar e nós sermos abençoados no momento, mesmo que estivermos fatigados ou cansados, e nós te glorificarmos, do que ficarmos a murmurar e perdermos a nossa bênção. Ajuda-nos a confiar somente em ti, Jesus, e esperar no Senhor, porque o Senhor não é filho de homem para prometer e não fazer. Tu és Deus. Obrigado, Jesus. Obrigado por essa noite. E eu oro, Senhor amado, que tudo quanto tem feito alguém no nosso meio não poder se firmar no teu caminho,
ou onde o inimigo tem colocado o espírito de mentiras para a pessoa encontrar razões para não ir à igreja, para não ouvir a palavra do Senhor, para não se firmar ao Senhor, por causa das dificuldades que está a passar, eu ordeno que essas dificuldades desapareçam e que esses olhos espirituais que estavam fechados se abrem para a glória de Deus, para que possam contemplar a bondade do Senhor na vida daqueles que lhe amam. Louvado seja o nome de Jesus Cristo, nosso Senhor e Salvador, por essa mensagem e nesta noite de segunda-feira. Se o Senhor nos permitir amanhã estarmos juntos, Pai, que a Tua palavra não nos falte, porque precisamos sim conhecer a segunda parte dessa mensagem quanto à Tua vontade. Louvado seja o nosso Senhor e Salvador, Jesus Cristo de Nazaré. Obrigado, Senhor. Amém. Assim nós terminamos o estudo bíblico mais uma vez. Desejo boa noite para você. Partilhe o vídeo. Permita um amigo ouvir essa palavra que não faz mal a ninguém. Ao contrário, edifica, transforma, educa e santifica a nossa pessoa. Boa noite. Tchau, tchau.